aí, família, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao podcast Livres com o tema Romanos, o livro da Bíblia. Estou aqui com o pastor Evandro, que também é meu pai, da Igreja Coinonia, e o pastor Cris Wersel, da Igreja Graça Viva, de Rodão. Eu nunca falo certo o nome. Achei que você ia errar o nome, hein? Isso. Não, o nome da igreja eu não erro, não. Nome bonito desse. Olha. Então, hoje, como eu já antecipei, nós vamos falar sobre o livro de Romanos da Bíblia. Então, trouxe esses dois fera aí, ó, para a gente bater esse papo. Uau. Daí eu não posso começar de forma diferente, né? Quero perguntar para vocês, que raios é Romanos? Quem escreveu? Para quem escreveu? Qual é o contexto histórico? E aí, o que a gente pode fazer de introdução sobre este livro? Essa aí é tão fácil que eu vou deixar o Evandro responder. Boa noite a todos. Graça e paz, pastor Cris. Graça e paz, Lohane. Uma alegria estar aqui com vocês, participando desse momento tão precioso. Romanos, né? O que Romanos fala para nós? Romanos é um livro muito especial, né? Eu vou dar só um pouquinho da introdução aqui, depois o pastor Cris vai com a parte teológica toda. Romanos, bem diferente do que todo mundo pensa, não foi uma igreja fundada por Paulo, né? Paulo, apesar de estar escrevendo aos Romanos, fica bem claro que não foi ele o fundador da igreja de Roma, né? E ele tinha um profundo desejo de ir para Roma, né? Mas a gente via na história que ele não conseguia ir para Roma. 3 vezes ele tentou, pediu oração, e ele não conseguia chegar até Roma, aonde tinha os cristãos lá, né, uma grande metrópole. Depois, abrindo um parênteses aqui, a gente vai entender, né? Porque abrindo um parênteses aqui, era tão difícil Paulo ir para Roma, igual é difícil para mim ir para o Espírito Santo. Eu pedindo oração. E eu vou pedindo oração. E Paulo, então, assim, a gente vai entender que Paulo não vai para Roma, e isso era um propósito de Deus, né? Porque a carta de Roma, dos Romanos, ela é diferente de tudo. Ela não é uma carta que Paulo está escrevendo, exortando a igreja por causa dos pecados que ele tinha fundado, da igreja que ele tinha fundado e que a igreja estava em alguns pecados. Não era uma igreja que ele estava trazendo algumas coisas de exortação, não. Era uma igreja que ele queria conhecer para compartilhar alguns dons, e no começo até fala que ele queria crescer com essa igreja. E como ele não consegue ir até Roma, Deus não permite, né? Ele escreve essa carta. E, em vez de ele abençoar só a igreja de Roma, essa carta virou um tratado, uma bênção para todas as igrejas até hoje, que foi o propósito de Deus que chegou até nós. Uma carta linda, maravilhosa. A gente pode até deduzir que o que está escrito em Romanos é o que Paulo falava, então, para as igrejas que ele fundava ou conhecia. Sim, Paulo trata ali com uma singularidade, né? Os assuntos que concernente à fé, concernente ao reino. Assim, é algo tremendo a carta de Paulo, né? E é uma igreja que não era, né? Ela tinha judeu, ela tinha gentil, ela tinha todos os tipos de público ali. Então, é uma carta especial. Romanos, para você ter ideia, pastor Cris, daqui a pouco você pega o gancho aí. Romanos, para você ter ideia, é a carta que influenciou Martinho Lutero no avivamento, né? A carta que trouxe libertação para os grandes avivalistas. Só para você ter ideia, no século XVIII, o grande avivamento da Inglaterra, todos os grandes avivamentos, eles começaram lendo Romanos. É a carta, é o filé da Bíblia. Que legal. Não tem mais nem o que eu falar. O Evandro já matou o trem no ninho. É só a história, né? Eu não tenho mais nem o que dizer. Mas é isso aí. Mas eu embora eu não seja um conhecedor da questão histórica de Romanos, sempre os estudos que eu fiz e me dediquei foi muito mais a parte da parte viva em si, né? Do que a carta traz, do que o contexto histórico, embora ele seja muito importante. Inclusive, até algumas informações que o pastor Evandro trouxe, eu nem sabia, desconhecia também. E já comecei a aprender desde agora. Top demais. Vamos para cima. Essa dupla é muito boa. Uma curiosidade da Igreja de Roma é que os estudiosos dizem que o capítulo 16 não pertencia à Igreja de Roma, né? Porque Paulo ele vai fazendo saudações às pessoas que estavam lá,
e eles dizem que esse capítulo foi extraviado, era para outra carta, mas nada disso, é porque Roma era a metrópole de tudo. Então, todo mundo ia para lá. Então, provavelmente, Paulo, apesar de não ter sido fundador da Igreja de Roma, pessoas que ele ganhou na Ásia Menor, em Coríntios, em Efésios, esse pessoal todo aí, com certeza tiveram ido para Roma. Tanto que ele, Saulo, Priscila e Áquila, né? A igreja deles que estava em Roma, que eles tinham ganhado lá atrás, em outras cidades, né? Muito legal. Que bacana. Pegando o gancho aí do que o pastor Cris falou, que ele se apegou mais ao estudo, né, de Romanos, uma coisa muito interessante que a gente percebe ali entre o capítulo 2 e o capítulo 8 de Romanos, assim, é impressionante, né? Impressionante. Paulo traz toda a ideia da graça, da justificação, da lei, são palavras muito presentes nesses capítulos. Então, o que vocês têm para contribuir nessa dissertação que o Paulo traz sobre a lei? Ele vai lá em Abraão e vai para a cruz em Jesus, e vai fazendo várias analogias assim. E o que a gente tem a ver com tudo isso, com essa graça, com essa lei, com essa justificação? Show de bola. Deixa eu falar um pouquinho aqui, senão o pessoal vai achar que eu não sei nada, pessoal. Nada, ninguém acha isso aqui, não. Tem 40 minutos aí para você falar. Aqui só para deixar o vídeo mais bonito. Os 7 primeiros capítulos de Romanos, ele vai tratar justamente disso que a Lohane estava falando aí, sobre a justificação, sobre o preço que foi pago, né? E ali ele coloca em um aspecto muito interessante, fazendo menção de realmente algo como usando termos judiciais, né? Porque de fato é o que cabe, né? Quando vai falar sobre a redenção, quando vai falar sobre justificação, quando fala sobre o perdão dos pecados, né? A diferença entre ter o pecado perdoado e entre sermos justificados são coisas completamente diferentes que, infelizmente, algumas pessoas não desconhecem isso, né? A importância da ressurreição de Jesus, né? A gente, às vezes, até na hora que as pessoas iam aceitar Jesus, a gente falava assim, você crê que Jesus morreu por você? E a gente sempre batia muito e bate muito em cima da morte de Jesus, quando, na verdade, a ressurreição ela tem um peso e um impacto tão ou mais profundo até do que a própria morte em si, né? Uau. Então, são coisas que vão se encaixando ali, do capítulo 1 ao 7, ele discorre sobre essas questões e abre isso literalmente, e quando chega no capítulo 8 para frente, que é o famoso versículo que todo mundo conhece, né? Aí ele vai começar a falar agora de uma nova realidade pós-morte de Jesus, pós-ressurreição, né? Então, até o capítulo 7, ele está falando do que a morte de Jesus fez, né? E a partir do capítulo 8, ele começa, então, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que, enfim. Então, a primeira divisão que a gente já consegue encontrar assim, bem nítida em Romanos é isso, né? Do capítulo 1 ao 7, discorrendo toda a questão de justificação, de preço pago, enfim, tudo, e a partir do capítulo 8, aí ele começa a falar de uma nova realidade, que nós estamos inseridos agora, que é a graça, que é essa vida em Cristo Jesus. Muito interessante. Uau. É impressionante, né, que o escritor de Romanos é Paulo, né, e assim, quando você pega toda a biografia de Paulo, tudo que ele já tinha construído e feito, né, e nesses capítulos ele vem assim detonando mesmo a diferença da lei e da graça. Sim. Né? Tirando assim toda dúvida, mostrando que a lei era um sinalizador para que nós pudéssemos ver os nossos pecados, né? Que nós não podíamos, ainda que ela fosse santa, nós como pecadores não podíamos cumprir, né? Então assim vem como um holofote mostrando a graça, né? E agora eu confesso assim que eu fico impressionado quando Paulo rasga o coração dele, né? E ele, antes do capítulo 8, que ele fala, miserável homem que sou, né? Com o meu homem interior tem prazer em Deus, mas o meu homem exterior, ele se corrompe, né? E quem me livrará? Exatamente. Né? Quem me livrará dessa condenação? Então, assim, Paulo mostrando a nossa humanidade, Paulo mostrando a nossa natureza e, ao mesmo tempo, o que a graça fez por nós e o que a lei era impotente para nos realizar, entendeu? Então, assim, é uma carta fabulosa, é ensinos, né, para a gente viver uma vida cristã
guardadas no braço do Pai mesmo. Então, esses primeiros capítulos, quando vai falando da lei, da graça, né, de Paulo mostrando a nossa natureza e o que a graça fez por nós, é fabuloso. E a lei, né, ela foi criada por Deus, embora hoje a gente viva na graça, aleluia, mas a lei, ela teve um objetivo, né? Qual foi o objetivo da lei? Qual a importância dela? Quando a gente pensar em lei, a gente tem que pensar em quê? Essa aí eu quero começar e o Cris termina, porque ele domina mais essa Enquanto você fala, você me deixa eu comer uma bolachinha aqui, que eu estou com fome. Vai lá. Mas eu vou prestar atenção, é que eu estou com muita fome. Depois você zera tudo. Porque o que acontece? O homem, ele não sabia o que era pecado. Imagina um carro sendo estacionado numa vaga, mas não tem placa dizendo que ali é proibido estacionar. Então, não havia transgressão. Então, o homem ele estava adulterando, ele estava mentindo, ele estava fazendo todas as coisas más e não havia nada que dissesse para ele que aquilo era errado. Quando Deus estabelece a lei, ele estabelece, então, agora a ordem. Então, quando Paulo fala assim, eu não sabia que era pecado enquanto eu não via a lei. Quando eu via que a lei dizia que era pecado, então eu descobri que eu era errado, né? E então a lei ela vem como um espelho para mostrar as nossas falhas, mas impotente de resolver os nossos problemas, né? Impotente de resolver os nossos problemas, não porque a lei tivesse problema, mas porque nós não conseguíamos cumprir isso, né? E aí o Cris deve dar uma pincelada aí também sobre isso e sobre o próprio Cristo, né? Que foi perfeito nisso tudo aí. Vamos lá. Você disse algo muito importante. A lei ela vem para cumprir um sinalizador, é como se fosse uma placa, né? Uma placa de aviso, onde não havia aviso nenhum. Então, as pessoas viviam no pecado, e esse pecado aqui, a Bíblia faz uma diferença entre pecado e pecados, né? Eu acho que isso aí é assunto para um outro podcast, não vai mais. Poxa, mas basicamente, pecado é a natureza pecaminosa que habita em nós, por conta da queda de Adão. Pecados, no plural, aí sim se trata das nossas ações, daquilo que nós fazemos. Ou seja, as nossas ações, elas só existem ações pecaminosas, né, pecados, porque nós tínhamos essa força do pecado que habitava em nós. Foi esse pecado que Cristo removeu. Por isso que já estamos indo lá para João. Quando João vê Jesus, João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não os pecados. Um outro texto também muito conhecido, aquele que, quando a Bíblia diz assim, que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ou seja, por que do pecado no singular se existem tantos pecados, né? É porque ele veio combater realmente esse pecado, que é essa força que foi gerada em nós por conta da queda de Adão. Todos nós nascemos já com isso dentro de nós. A natureza, essa inclinação para o mal. Isso é muito legal, né? Porque a gente ouve muito aquilo, que o homem nasce bom, mas é o mundo que o corrompe. Ou seja, a responsabilidade é do mundo, não é da pessoa. Mas, na verdade, nós nascemos com o pecado, e por isso nós praticamos atos pecaminosos, e então o mundo vai se tornando o que ele é. Por isso que nós precisamos da graça de Deus para viver Romanos 8 em diante, né? E sermos justos, bons. Na verdade, é o contrário, né? O mundo nasceu bom e nós acabamos com ele, né? A queda que começou aí. Mas, enfim, e aí, resumidamente, isso que o pastor Evandro disse, quando Deus dá a lei, costumo sempre fazer uma analogia assim que é fácil para as pessoas entenderem. Imagina que você está com uma mancha no rosto, uma mancha, sujou o rosto. E aí eu chego e falo, Lohane do céu, seu rosto está sujo, tem uma mancha. Aí você fala, mas eu não estou conseguindo ver. Aí eu falo, eu tenho um espelho aqui, e pego um espelho e te dou. Esse espelho vai fazer você enxergar a mancha, mas você não vai esfregar o espelho no rosto para tirar a mancha. O espelho te fez apenas enxergar a mancha. Não é o espelho. Para você limpar a mancha, eu pego um outro pano vermelho que representa o sangue de Jesus e falo: com esse pano você consegue limpar a mancha. O espelho é só para você ver onde é que a mancha está. A lei, ela é só o espelho
para que a gente possa enxergar a nossa miséria diante de Deus, para a gente conseguir enxergar a nossa pequenez, enxergar a nossa condição tão pequena, né? A nossa fabilidade, a nossa, enfim, tudo que a gente é de menos diante de Deus. Mas não é com a lei que a gente remove essas coisas. A gente remove essas coisas com o sangue de Jesus. Mas a lei nos dá um parâmetro para que a gente possa olhar o quão distante estávamos. E a lei não é para a gente olhar e falar assim, eu estou distante, eu preciso me esforçar mais. Porque daí entra legalismo. A lei é para a gente olhar aquilo. Para que Deus deu a lei? Não é para o homem olhar. E aqui eu acho que é um ponto importante, pastor Evandro, porque as pessoas legalistas, principalmente as pessoas da linha pentecostais, não vou citar nomes, mas, enfim, eles querem agradar a Deus através do cumprimento da lei. Sim. Mas a Bíblia vai dizer que se você quebrar um só mandamento, você é culpado de todos, né? E para lembrar, não são 10 mandamentos, são 613, ou seja, é impossível guardar. Se pedir para alguém falar os 10 mandamentos, a pessoa não lembra dos 10, imagina de 613. Então, é óbvio que ela vai quebrar. Então, qual que é o problema disso? As pessoas acham que quando elas veem a lei, elas têm que se esforçar mais para se enquadrar naquilo. Não era esse o objetivo da lei. A lei não era para a gente olhar e falar, eu preciso me esforçar mais. A lei foi dada para a gente olhar e falar assim, é impossível, eu preciso de alguém para me salvar. Uau. Esse era o objetivo da lei. Só que a gente vê assim que Paulo, né, a preocupação dele com isso lá, né? Há 2000 anos atrás. Ele deixa isso claríssimo. Paulo bem preocupado e ele gasta muito tempo com isso. Tem até um versículo que diz assim, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne. Isso. Né? Então, o problema não é importante falar isso. É importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas veem a gente falando da lei, acham que a gente está descendo a lenha na lei. E não, porque a Bíblia diz que a lei é santa, justa e boa. Porque o que é a lei? A lei é o padrão moral de Deus. A lei é o padrão moral de Deus. É como nós deveríamos ser para Deus nos aceitar. Isso é a lei. Só que quando nós olhamos para nós vemos que é impossível nós sermos aceitos por Deus por aquilo que nós podemos produzir. E por isso precisamos de um Salvador. E é por isso que entra a graça na história, um favor imerecido. Você não merecia esse favor, mas Deus te dá gratuitamente. E essa era a preocupação de Paulo, e hoje é a preocupação das igrejas hoje ainda. Né? Eu acredito que é porque lê pouco Romanos, né? Eu acho que lê pouco a Bíblia. Porque, assim, a preocupação que a lei que Paulo tinha, né, e do homem não querer fazer nada para Deus com suas forças, porque ele é impotente diante disso, e da gente descansar nessa graça, a gente descansar nesse favor de Deus, né? Então, assim, a gente vê que existe uma necessidade no século XXI ainda das pessoas entenderem o que Paulo estava escrevendo lá atrás em Romanos, e a gente então percebe por que Paulo não conseguiu em Roma. E aí ele foi obrigado a escrever isso para que ainda ficasse como sinalizador para nós até hoje. Glória a Deus. Exatamente. Isso é uma coisa muito legal que a gente percebe nos 4 evangelhos, né? Jesus, enquanto esteve aqui como homem na Terra, ele concedia cura, ele libertava, ele jantava com aqueles que não conseguiam cumprir a lei. Os fariseus que tentavam cumprir a lei são aqueles que não receberam nenhum milagre de Jesus, porque eles tinham um coração endurecido, eles confiavam na sua própria justiça, né? Mas as prostitutas, os ladrões, todos eles receberam de Jesus. Muito bacana. Eu acho que aqui cabe uma observação importante nisso que a Lohane está falando. Os fariseus não recebiam porque eles achavam que mereciam. E graça é para quem não merece. No dia que você que está assistindo a gente, no dia que você achar que você merece, você caiu da graça. Paulo vai usar um termo em Gálatas, né, já estamos indo para Gálatas agora, falando, né, que as pessoas caíram da graça e as pessoas acham que cair da graça é cair em pecado. Mas, na verdade, isso é um entendimento completamente errado. Cair da graça é você achar que merece. Porque se é graça, graça significa favor imerecido. Ou seja, para quem é graça? Somente para quem não merece. A partir do momento que você se tornou merecedor, você foi reprovado da graça, caiu da graça, entrou em descrédito. Por que naquele tempo as prostitutas recebiam,
os homossexuais, podemos assim dizer, porque tinha um bocado, enfim, aquele povo todo recebiam, porque eles entendiam que não mereciam. E qual que é a prerrogativa para que a graça te alcance? Até o texto, né, vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça só pode abundar aonde houver uma crescente de pecados. E para isso, às vezes as pessoas acham a gente falando e acham que, vê a gente falando, acho que a gente está incentivando o pecado. Deixa eu te dizer, você não precisa pecar mais para que a graça seja abundante na sua vida. Você já pecou bastante, já tem muito pecado sobre mim, sobre você, sobre nós, já tem pecados demais a conta. Mas ainda assim, Deus derramou da sua graça, superabundando aonde já havia muito pecado sobre nós. Glória. Bem, e é impossível aqueles que entendem a graça falar que vai pecar mais, né? Isso, esse é um bom ponto, né? Porque a graça parece que facilitou tudo, mas às vezes parece que não. O que a gente pode falar sobre isso? Você começou aí, bom ponto. Esse aí eu queria usar a mensagem que eu ministrei na virada do ano, né? E assim, resumindo rapidinho, quando nós falamos do escravo de orelha furada, né, que o escravo, depois de 6 anos, ele tinha direito à libertação, sair livre, mas por causa do amor ao patrão, por causa do amor à esposa, aos filhos, ele escolhia ficar e o sangue dele era derramado na porta e ele, então, permanecia escravo para sempre daquele senhor. Eu até dei um exemplo. Imagina a esposa desse cara acordando pela madrugada, vendo o marido dela dormindo na cama com a orelha furada e dizendo assim, nossa, como ele me amou, ele podia ter ido embora, né? Mas ele preferiu ficar. Agora você traz isso para o Getsemane. Jesus, ele podia ir embora. A Bíblia diz que ele se esvaziou e tornou escravo. Ele tinha a decisão ali de ir embora. Ele falou, bom, eu posso voltar, me encher da minha glória e ir embora. Né? Tanto que ele soa gotas de sangue naquele momento. E aí, então, ele define e fala assim, não, por amor ao meu Senhor, que é Deus, por amor à igreja, minha noiva, eu escolho ficar, eu escolho ser transpassado pelos cravos na minha mão, nos meus pés, eu escolho amar, eu escolho dar minha vida, eu escolho me esvaziar da minha divindade, eu escolho tudo por amor a essas pessoas. Isso é graça. Aí, quando você olha para as feridas de Cristo, quando você olha para o que Cristo fez por você, como que você vai dizer que isso vai te dar legalidade para pecar? Você pode até pecar, mas você não consegue, você já abasteceu o seu nível de pecado. Então, quem tem revelação da graça, ele não te faz se afastar do amor de Deus. Então quer dizer porque eu tenho a graça, eu posso pecar. Não, quando você tem a revelação da graça, você fala assim, nossa, Deus me amou tanto, que a única coisa que eu tenho que fazer é deitar no colo dele, é ser apaixonado por ele. Então, a graça não nos afasta de Deus, a graça nos atrai mais para Deus. Né? Então, é forte demais. E eu acredito que é aí que entra o fazer, porque quando nós vemos o amor de Deus, sentimos o amor dele, nós o amamos, automaticamente nós queremos trabalhar para ele, servi-lo. Não é o contrário, eu sirvo porque eu quero ser merecedor do amor de Deus. Não, eu sirvo por amar a ele, né? Tanto que a gente até leu no plano de leitura esse versículo, que não é amar apenas em palavras, mas também em ação. Então é impressionante que essa é a rota. Fazer, servir para Deus não é errado. Só que tem que ser com a motivação de amá-lo e ser amado por ele, não para ser merecedor do amor dele, né? Muito bacana isso aí. Uau, é isso aí. A graça é constrangedora, né? Talvez pode ter alguma pessoa aí assistindo aí um novo convertido que ainda não entende muito da graça, né? O que é graça? O que eles estão falando de graça aí? Os teólogos aí resumem como favor imerecido, né? Para você ter ideia dos nossos dias de hoje, para você entender mais ou menos, eu diria que fosse assim, a lei você acorda todos os dias e vai trabalhar todos os dias. Você sai 6 horas da manhã, volta 8 da noite, 7 da noite, trabalha o mês inteiro, mesmo que estiver chovendo, estiver frio, você cumpre suas obrigações, seus mandamentos. Quando chega no final do mês, você, pela lei, você tem o direito a receber o seu salário. Você vai lá no patrão e fala assim, vim receber o meu salário. Isso é a lei. Se você faltar, se você perder dias no mês, eles vão te descontar, porque a lei era assim, que você quebrava um mandamento, quebrava todos. Já a graça é esse mesmo emprego, você não vai dia nenhum, irmão. No final do mês, você fala assim, eu vim aqui receber meu salário, não mereço. E Deus fala aqui, está aqui depositado na sua conta o seu salário. É muito bem lindo. isso aí. Muito bom.
Se a gente ir um pouquinho mais para frente em Romanos, né? A gente encontra um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que está em Romanos 12, 2. Eu vou até ler para poder nem tirar nem pôr. Vamos lá. Vou ler certinho aqui, ó. Romanos. Aliás, gente, Romanos 12 é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. É lindo. Direto eu leio, assim, é muito bonito. Enfim, Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, este versículo ele é quase um clássico aí da Bíblia, muito conhecido, e eu quero jogar ele na roda, para a gente conversar sobre ele, porque envolve tanta coisa, não se conformar com o mundo, ser renovado, ter a renovação da mente, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Vambora! Ainda mais 10 live, né? Quanto tempo que é o podcast aqui? Tá ilimitado. Rapaz, é igual Deus, o negócio é limitado. Bom, esse texto aí, inclusive até algumas pessoas acabam usando ele para falar assim, a gente não tem que conformar com o mundo, a gente não tem que... para poder restringir alguns aspectos do culto, né? Já vi gente usando esse texto aí para falar que não pode pintar a igreja de preto. Já vi gente usando esse texto aí para falar que alguns tipos de música, de louvor, a gente não pode cantar. Enfim. Tá na lei aí dessas pessoas, né? Enfim. Terrível. Mas, enfim, o texto, e logo depois a gente vai ver que ele vai entrar nos dons, né? Tem essa divisão na Bíblia aqui, mas na carta mesmo escrita não tem. Então, aqui ele está falando sobre a renovação da mente, né, pela palavra, e que através disso a gente volta a experimentar algo que a gente tinha na eternidade antes de vir aqui para a Terra, que é a percepção da boa, perfeita, agradável vontade de Deus, enfim, não necessariamente nessa sequência, mas exatamente essas três situações. Quando que isso começa a acontecer? Quando a gente começa a fazer uma renovação da mente. E a renovação da mente, eu acredito, assim, bem basicamente, que ela passa justamente por essa questão aí, pastor Evandro, da lei e da graça. Porque uma pessoa que tem uma mente travada no legalismo, travada no fazer para Deus, para que Deus aí faça para ela, uma pessoa que tem o seu relacionamento com Deus pautado na lei, ela é uma pessoa que precisa urgentemente renovar a sua mente. Renovar a mente no quê? Vou renovar a mente na palavra. O que a palavra nos diz? Qual que é o maior acontecimento da palavra? É a morte e a ressurreição de Jesus. É a salvação que Deus operou através da vida do seu Filho para toda a humanidade que crê. Então, essa renovação ela precisa fazer parte da nossa vida para que nós possamos experimentar coisas boas, coisas extraordinárias, coisas incríveis da parte de Deus. Bem basicamente, né? Bem deixando aí a parte mais bruta aí para o pastor Evandro agora. Entra de sola aí, pastorzão. Eu penso assim, esse versículo, ele abre muitas situações, né? E vou ser um pouco bem simples para a gente entender. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, uma obra é feita no nosso espírito. Nosso espírito é recriado. Ele está pronto, ele está selado, ele clama pela presença de Deus, Abba, Pai. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está sobre nós. Então, um novo homem, o homem interior, ele se renova, ele nasce, e ali, então, a gente passa a ter contato com Deus. Sobra o quê? Esse versículo entra em reino, né? E sobra o quê? Sobra a nossa mente. Sobra o quê? A nossa alma. A nossa alma, ele fala de mente, vontade e emoções. A mente é a parte mais forte da nossa alma, né, onde ela precisa passar por uma transformação, porque o seu espírito está pronto, mas a sua alma não está pronta. Então, agora você precisa passar por uma transformação para que você possa, então, experimentar na sua alma o que o seu espírito já está experimentando, a boa, perfeita e vontade de Deus. Né, para que você, então, possa ter uma transformação, para que isso possa, lá no reino, isso possa afetar a sua vida como uma pessoa que vai reinar em Cristo Jesus. Então, o que acontece muito hoje é que os cristãos recebem uma transformação no seu espírito, mas quando chega na renovação da mente, eles param.
eles travam, né? Eles espiritualizam tudo, e aí, então, assim, deixam de absorver a boa, perfeita vontade de Deus, né? Então, esse versículo, eu digo que ele é a continuação da nossa vida espiritual. Nós temos que crescer todos os dias, nós temos que aperfeiçoar todo dia, nós temos que entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Isso é um desafio diário para vocês que estão lendo a Bíblia aí, estudando a Bíblia nesse curso aí. Vocês estão renovando a mente de vocês estão crescendo, isso é tremendo. Eu queria falar um detalhe aqui. Pode continuar. Você falou sobre o seu versículo preferido, né? E eu tenho o meu, de tantos aqui. Não, eu também tenho o meu, então, peraí. Então vai, cada um conta aí o versículo favorito, ou passagem. Na verdade, favorita de não é o versículo favorito, é o versículo que, para mim, ele fecha esse assunto que você está falando aí, Lohan, que você usou, que é o fim de tudo, né? Para mim, é Romanos 8, 29. Eu pensei que era o 5:5. Não, você também gosta muito. Não, o 5:5 eu faço menção em tudo, porque o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações, né? Então, esse é Mas top. Qual que é? 8:9? O 8:29. 29. Diz assim: porque os que nos conheceu por antecipação também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é forte. Meu Deus. Pô, para. Por que a nossa mente tem que ser renovada? Por que nós temos que crescer? Porque nós somos irmãos de Jesus. Nós temos que... O alvo de Deus é que nós venhamos nos parecer com Jesus. Esse é o crente maduro. Esse é o crente que chegou à perfeição. Entendeu? Até mesmo por quê? Porque lá no final de tudo nós vamos ter que casar com Deus. Não existe casamento de gato com cachorro. O casamento é a mesma espécie. Né? Adão estava sozinho, aí Deus falou assim: vou fazer uma parceira idônea, igual, da mesma espécie. Quando nós formos nos casar no final de tudo, que o casamento é simbólico, que vai falar da nossa intimidade com Deus, Deus precisa casar com o povo da mesma espécie dele. E a gente está longe de se parecer com Deus, né? É por isso que entra a renovação. Da mente. E esse 8:29 aí é o nosso desafio. Todo dia você tem que acordar e falar assim: eu tenho que me parecer com Jesus, eu tenho que me parecer com meu irmão. Renova a minha mente, renova a minha mente, renova a minha mente. Uau! Muito interessante você ligar essas duas coisas, porque a gente às vezes pensa em se parecer com Jesus, a gente vai para o lado muito comportamental. Eu tenho que me comportar como Jesus. Mas, na verdade, nós temos que ter a mente de Cristo, então automaticamente nosso comportamento muda. Quando a gente fica mudando nosso comportamento, nós estamos fazendo o quê? Se esforçando. Aí a gente decai da graça. Exatamente. Top esse entendimento aí que a Lolo falou, da renovação da mente para que a gente possa se parecer com Cristo. Se a gente tentar mudar as nossas atitudes, eu tenho dito assim de forma muito contundente nesses últimos anos aí, e às vezes até sendo mal compreendido e interpretado, que evangelho não é mudança de comportamento. Evangelho é mudança de natureza. Uau. Não é sobre mudar o comportamento. Não é sobre fazer obras boas, não é sobre melhorar a pessoa, é sobre fazer a pessoa nascer de novo, de fato. Então, o evangelho não é mudança de comportamento, é mudança de natureza. Quando recebemos Jesus, a nossa natureza, que era uma natureza pecaminosa, foi arrancada, trocada, substituída, mas ainda permanece em nós alguns resquícios, né, de pecado, de coisas que a gente vai cometendo. E como que a gente vai eliminando isso agora que está na nossa alma? Através dessa renovação da mente, através dessa conformação na palavra, né? Não nos conformar com o mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Top. Eu vou só exemplificar uma coisa antes de você falar qual é o seu versículo favorito de Romanos, pelo menos do momento. Pegando o gancho e dando um exemplo, assim, é até bem superficial, mas só para vocês entenderem como que Jesus trabalha até nas coisas superficiais. Quantas mulheres se convertem e ninguém fala nada sobre a roupa delas, sobre o jeito delas, ninguém fala nada. E com o tempo, de repente, você percebe aquela mulher está se vestindo com mais modéstia, mais bonita, e realmente as mulheres ficam até mais bonitas depois que
se convertem. E ninguém falou nada. Quantas mulheres já ouvi? Nossa, não foi no NIA, né? Acredito com certeza também na igreja do Pastor Cris. Ninguém fala nada sobre vestimenta, mas as mulheres, por causa do Espírito Santo, da natureza que o Pastor Cris falou, vai transformando. Então, se a gente está falando de roupa, que é uma coisa assim bem superficial, quanto mais ele pode fazer no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, no nosso trabalho, né? Se roupa, gente, se Deus se importa com a roupa que a gente veste, quem dirá o resto das áreas da nossa vida? São tão mais maiores e até mais importantes, né? Uau! Então pode aí falar, Pastor, um dos seus pelo menos um dos seus versículos favoritos aí de Romanos. Eu vou ler também, que é para não errar em nenhum grau aqui, ó. Fala Romanos 5:17. Isso aqui é o versículo da minha vida. Eu acho que, assim, de verdade, um dos versículos mais poderosos da Bíblia mesmo, não é só de Romanos, não. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Aqui ele junta duas coisas que recebemos completamente pela graça. A transbordante condição de graça, a transbordante provisão da graça, ou seja, não é só graça, é uma transbordante provisão de graça. Recebemos gratuitamente, sem merecimento, e o dom da justiça. Quando recebemos o dom da justiça, dom da justificação, quando cremos na justificação pela fé, quando cremos na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus serviu para nos justificar, a sua morte para nos perdoar e a sua ressurreição para nos justificar. Já vou esclarecer isso aqui. Então, quando nós recebemos dessas duas coisas gratuitamente, né, pela fé, a Bíblia diz que nós reinaremos em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Isso para mim, assim, é um dos maiores versículos da Bíblia, está no meu top 5 da Bíblia, aí, sem dúvida, Romanos 5:17. Essa questão aí que eu estava falando sobre, e esse texto vai falar sobre o dom da justiça, quando Jesus morre, a morte de Jesus paga a dívida. Qual dívida? O nosso pecado. Né? A morte pagou a dívida. Mas se Jesus tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado, a nossa dívida seria paga, mas nós não seríamos justificados. Porque a justificação que nos foi dada não provém da morte, provém da ressurreição. Então, quando Jesus morre, a dívida é paga. Mas é a mesma coisa, imagina que alguém está devendo alguma coisa. Se ela está devendo, alguém vai lá e paga a conta dela. Empatou, 0-0. Eu devia, não devo mais. Não devo, mas também não tenho crédito. Não devo, mas também não tenho nada. Ou seja, zerou. A morte de Jesus zerou a dívida. Nós não devíamos, mas também não tínhamos crédito. Mas a ressurreição dos mortos de Jesus nos dá a justificação. Por isso que todos os versículos que vai falar sobre nós crermos no sacrifício de Jesus, eles mencionam crer na ressurreição, para que nós possamos ser justificados. Porque é na justificação que o crédito, que o bônus é liberado sobre nós. Uau! Teve um pastor que tentou falar isso outro dia na ceia lá, quase deu certo. Na virada do ano. É fantástico que parece que Romanos... Não tem quando você assiste um filme, aí você fala assim, deixa eu ver se eu entendi certo. Aí você vai no YouTube, digita o filme, a crítica, é Romanos, né? A gente lê a Bíblia toda. Aí você, será que eu entendi certo esse negócio de Jesus ter morrido por mim? Aí você chega em Romanos para poder trazer toda aquela teoria, sabe? É impressionante. É porque, mesmo. Lolo, você já viu aquela frase assim, é bom demais para ser verdade? Sim. As pessoas, quando elas chegam em Romanos, elas falam assim, é bom demais para ser verdade, né? Porque, imagina a lógica do céu, né? Quando você pega lá e diz assim, se Deus, né, não poupou o seu único filho, como ele não nos dará agora todas as outras coisas em Cristo Jesus? Se ele já entregou Jesus, que era o que mais importante era para ele,
Como que agora ele não pode nos dar todas as outras coisas agora? Então, assim, aí o cara fala assim, isso é bom demais para ser verdade. Mas essa é a graça. É bom demais e é verdade, e é o amor de Deus por nós. Aleluia. É isso aí. Aí eu queria puxar um negócio aqui também, para ajudar os mais puxa aí. Né? Que nós estamos falando aí dessa bondade toda de Deus, né? Desse dom de Deus, da salvação, e a gente vai para Romanos 11, 29, porque hoje eu gostei dos 29, hein? É verdade. Que diz assim, porque os dons de Deus e o chamado de Deus são irrevogáveis. Uau! Acabou. É irrevogável. Ninguém pode mudar o que Cristo fez, o dom da salvação, o dom da... é irrevogável. É bom demais. Glória a Deus. Assim, às vezes não precisa nem de muito argumento para falar sobre salvação, perde ou não. É só falar assim, você acha que você é melhor que Jesus para cumprir o que você deveria cumprir, né? Jesus fez, é irrevogável, como você disse, né? Não tem mais o que a gente deveria fazer para poder ter a justiça de Deus saciada. Muito, muito, muito bacana. E outra coisa, a gente só pode perder aquilo que a gente conquistou. Verdade. A salvação nem foi nós que conquistamos, foi Jesus que conquistou por nós. Como é que eu vou perder aquilo que eu nem conquistei? Vou anotar os argumentos aí, gente, para conversar com a galera do trabalho. Sempre aparecem uns fariseus no ambiente de trabalho da galera aí. Aí também, pastor Cris, aqui na Coinonia, os fariseus estão tudo trabalhando. Os membros da Coinonia. Quem prega a graça é chamado de perigoso, né? É uma mensagem perigosa. Mas não é uma mensagem perigosa, é uma mensagem libertadora. Exatamente. Ela traz liberdade para as pessoas. Podem nos acusar de tudo, menos de querer dizer que nós vamos manipular as pessoas. As pessoas são livres. Cristo as fez livres. Nosso papel como pastor é levar essa liberdade para as pessoas, para que elas, então, possam amar o que Jesus fez por elas. Não está na igreja por medo do pecado, do inferno, né? Está na igreja porque aqui é o único que senão eu vou para o inferno. Não, nós estamos lá porque nós somos apaixonados por Jesus, nós somos livres. A gente podia estar em outro lugar, podia até pecar se eu quisesse, né? Mas o amor é tão constrangedor de Cristo, né? Nós somos tão livres, né? Para onde nós iremos, né? Só Cristo tem a palavra de vida eterna. Então, chega, é um povo livre que Deus está levantando nesse tempo. Amém. Que honra fazer parte. Quer falar, pastor Cris, sobre isso? Ou eu posso ir para uma pergunta boa, hein? Essa é boa. Pode seguir. Romanos 13 é um capítulo muito bom, vou falar sobre ele. E é até divertido pensar, né? Se você ler Romanos de uma vez só, ele está seguindo uma linha de raciocínio, né? Paulo é um escritor brilhante, colérico, né? Tem ali aquele jeitinho bem assim de fazer. Então, ele começa explicando tudo com o pastor Cris e, de repente, chega a Romanos 13. E ele começa a falar sobre a autoridade, inclusive a autoridade civil, né? Quando a gente pensa em autoridade, a gente fala autoridade espiritual, né? Tá da Bíblia? Não, fala de autoridade civil. E, assim, a impressão que eu tenho é que parece até um grande parênteses que Paulo faz, porque ele coloca ali o negócio de autoridade ali, parece, entre muitas aspas, até jogado, mas é que era um ponto tão importante de ser dito que ele colocou ali em Romanos. E pensando, assim, no ambiente que a gente está vivendo agora no Brasil, de eleições presidenciais, e esse ensinamento de autoridade civil, né? Qual é a importância do cristão aprender sobre autoridade? Como eu disse, especialmente num ano como este, de eleições presidenciais e tal. Qual é o nosso papel como cristão também? Eita, glória! Vamos lá. Polêmico isso aqui dá pra, isso aqui pode dar pano para manga. Mas, enfim, eu falei que essa era boa. Independente de quem é a nossa autoridade, eu li um livro muito bom, quero até recomendar para o pessoal aqui, do Otmani, chamado Autoridade Espiritual. Acho que o pastor Evandro deve ter lido também já. Um livro extraordinário. O seu tá aí? O meu eu dei, rapaz, você acredita? Ixi, pastor.
Eu tenho que parar com esse costume besta meu. Chegou o irmão aqui contando uma conversa para mim, eu peguei e dei o livro para ele. Enfim, mas eu li, muito bom o livro, muito bom, extraordinário. E nesse livro ele trata exatamente sobre essa questão, tanto questões políticas quanto as questões espirituais. E eu até entendo por que Paulo coloca isso no capítulo 13. Porque, como eu disse, a Bíblia original não tem essas divisões de capítulo, versículo, esses subtítulos. Na verdade, é uma carta, ele está discorrendo sobre um pensamento, então ele fala alguma coisa, depois ele coloca algo para poder corrigir aquilo que ele falou, ou orientar aquilo que ele falou. E quando você vai para o capítulo 12, olha o que ele está falando aqui no capítulo 12, sobre a operação dos dons. E se tem um povo que acha que é melhor que o outro porque tem um donzinho a mais, é o tal do crente. Então, o capítulo 13, aqui nesse contexto, ele faz totalmente sentido agora, porque ele vem falar sobre a autoridade, então, mas como o Paulo é um escritor muito sério, ele não podia falar só sobre isso. Se eu estou falando sobre autoridade, eu vou falar sobre, literalmente, o princípio da autoridade, e não só pegar e falar, vocês que têm dons aí, toma cuidado, tem que respeitar a autoridade. Não. Ele vem e fala e dá uma aula para nós sobre a questão da autoridade, como que o céu enxerga essa questão. Então, mas eu não vou desviar da sua pergunta, não. Sou corajoso, não arrego, não. Fica à vontade, vai lá. Essa pergunta aí mesmo sobre a questão política, eu vejo muita gente se levantando contra o governo A, B, C, e aqui eu não quero falar se é Bolsonaro, se é Lula, se é Dilma, enfim. Costumo dizer que cada um tem o governo que merece, né? Então, claro que Bolsonaro tem um monte de situações aí, fala bastante, enfim, isso acaba trazendo algumas situações ruins, mas eu acredito que é um bom governo, está fazendo um bom governo, e a gente precisa honrá-lo como o governante maior da nossa nação. Não só ele, né, mas todas as pessoas que ocupam cargo público, enfim. Mas uma coisa que esse livro trata, por isso que eu até falei sobre a leitura, uma coisa é você honrar a autoridade, outra coisa é você se submeter a ela. Porque se eu tenho que honrar a autoridade, se alguma autoridade falar que eu não devo mais servir a Deus, então eu devo seguir isso? Não. Uma coisa é você honrar a autoridade na condição dela, outra coisa é você se submeter. Então, por isso são Daniel coisas... não fez, né? Exatamente. Coisas completamente diferentes, né? E onde que a gente aplica essa diferença? Poxa, em coisas que vai contra meus princípios. Imagina se agora abaixasse um decreto federal que todo mundo pode roubar, está liberado o roubo. Nós vamos roubar por conta disso? De forma alguma, porque existe um princípio dentro de nós. Todo mundo pode matar, das 6 da tarde até às 6 da manhã, quem você quiser matar, você pode matar, que você não vai ser condenado. Você vai fazer isso por conta disso? De forma alguma. Ou seja, ainda que tenha uma lei, teoricamente, me permitindo, existe uma outra lei dentro de mim que me proíbe. Uma lei que opera na minha mente, nos meus membros, né, que é a lei de Cristo, e essa me proíbe. Então, embora eu honre a autoridade, mas eu me reservo o direito de submeter algumas coisas que não vão contra os princípios que já estão estabelecidos dentro do meu coração. Pelo menos é assim que eu entendo isso aí. Bom, eu completar só mais alguma coisinha, né? Já está muito bem esclarecido. Você entende o contexto que Paulo está escrevendo isso? Né? Roma, ele dominava tudo, e os judeus, eles eram escravos, né, de Roma, tinham que ser submissos a Roma. E agora você imagina, você tem o evangelho da salvação, você tem o evangelho do reino, você é o filho de Deus, você é tudo, e tem que se submeter a autoridades civis, né, daquela época. Então, Paulo vem se preocupando com isso. Por quê? Porque Paulo sabia que existem 2 princípios que regem o mundo: a autoridade de Deus e a rebeldia satânica. Uau. Esses são os dois princípios que regem o universo, né? A autoridade de Deus e a rebelião satânica. Então, por lado que você se inclina, você determina. Então, Paulo, preocupado com a igreja, ele coloca esse contexto aqui, né? Parece que ele cai como um parênteses, não, mas tudo a ver dentro de tudo que ele queria ensinar. E o que acontece hoje é que, para a gente entender, as pessoas definem muito pecado como fosse coisas iguais. Por exemplo, pecar é questão de conduta, né? Às vezes você tem uma conduta errada, você peca. Agora,
a insubmissão à autoridade é questão de atitude do coração. Então, dentro desses dois princípios de autoridade, é muito forte por onde você inclina, porque se você quebra uma autoridade, você entra na rebeldia satânica. Né? E não é bom que um filho de Deus faça um pacto, uma parceria com a rebelião satânica. Então, Paulo preocupado com isso. E a rebelião, ela nada mais expressa do que a atitude do seu coração, né? Aquilo que já está plantado dentro do seu coração. Então, é muito perigoso esse campo, né? De quando você coloca preferências suas em vez de entender o que o Cristo quer que você faça. Como nós levamos para o lado da política ou das autoridades, nenhuma autoridade é constituída que não seja pelo Senhor. Então, se ele constituiu, nós precisamos submeter, ainda que não seja aquilo que a gente queria, ou senão a gente cai na rebelião satânica. Né? Então, é uma questão muito séria, né? E muitos crentes caem nisso aí. Inclusive, eu percebo, assim, eu não sei como é no resto do mundo, mas aqui no Brasil, os cristãos se afastaram muito da política, né? A política foi talvez por ser tão corrupto, ter tanta corrupção aqui no Brasil, que aí os crentes foram assim, se afastando. Não, política é corrupção, não tem nada de Deus, não tem, faz. Sendo que o Velho Testamento inteiro é de Deus levantando homens, até mulheres, né? Como, por exemplo, Débora, Rainha Esther, politicamente para poder cuidar ali do povo. Então, mais do que nunca, é o tempo dos cristãos se posicionarem tanto para exercer política, num cargo mesmo, né? Quanto nós, cidadãos, assim, que não vamos exercer, mas votar, né? Ganhar voto, coisas do tipo, né? Mas aí, Lolo, eu preciso voltar para o seu texto de Romanos 12:2, pela renovação da mente. Nós vivemos um tempo da igreja que a igreja foi entregando tudo para o diabo. Você não ensinava na igreja... Você não ensinava na igreja sexo. O diabo fosse, bom, o sexo não é meu, mas já que vocês não ensinam, deixa que eu vou fazer o que eu quero. Virou o que virou aí. A televisão é do diabo. A mídia é do diabo. O diabo fala, não é meu, mas já que vocês fizeram, então deixa que eu vou tomar conta. Eu tenho, assim, salve exceções, né? Exceções, no caso, quando Deus orienta. Fora isso, mas quando vem crente, quero fazer um detox de Instagram, porque Instagram me cansa. Cansa porque você fica seguindo, não vou dar nomes aqui, mas blogueira, famosa. Você segue Pastor Cris, né? Pastor Ivan, você segue pessoas que produzem bons conteúdos, que pregam a palavra de Deus. O Instagram é uma maravilha. Instagram é ótimo. Eu até costumo falar assim, quando eu estou no Instagram, eu estou trabalhando. Meme eu vejo no TikTok. Instagram, eu estou vendo caixinha de pergunta de gente inteligente, gente que tem vida de Deus para aprender. Então, assim, a gente entregou tudo para o diabo mesmo e agora a gente está reclamando do mundo, né? E a política foi entregue ao diabo. A política não é de Deus, a política é do diabo. E nós tivemos os governantes que nós tivemos. E aí nós tínhamos a Bíblia para dizer que nós tínhamos que ser submissos a eles. Como nós não tivemos uma mente renovada para as coisas espirituais, nós tivemos que pagar o preço. Né? Então, assim, hoje a mídia ela não é do diabo, a mídia ela é de Deus, nós estamos usando ela, olha que ferramenta poderosa. Né? O sexo não é do diabo, o sexo é o primeiro mandamento da Bíblia. Jesus fez crescer e multiplicar, né? Multiplica. Como é que multiplica, irmão? Multiplica fazendo sexo, irmão. Né? Né? Tem que falar que o sexo é do diabo. Tira as crianças da sala. Só vamos abrir um parênteses aí, que é depois do casamento, né? Para não dar que heresia. Né? A política é de Deus, Deus colocou o nome sério, e a gente tem que se submeter àquilo que foi feito de forma errada e paga o preço caro. Então é melhor orar, escolher homens que parecem com a Bíblia, que julgam as coisas mais perto da Bíblia que nós acreditamos. Nós não vamos achar esses homens perfeitos nunca, mas pelo menos nós vamos achar pessoas que se aproximam mais da Bíblia. E aí é muito mais fácil você se submeter a essas pessoas. Uau! Até porque a nossa salvação, ela não está com político, gente. A nossa salvação, ela é em Deus. E também tem aquela coisa, às vezes eu fico me coçando também quando acontece alguma coisa, alguma vitória do mundo. Por exemplo, a legalização do aborto em tal país. Aí os crentes se posicionam assim, o mundo está perdido.
está perdido ainda não. E a manifestação da nós, glória dos filhos de Deus. Isso, enquanto nós cristãos estivermos aqui, a gente tem que fazer a diferença. Talvez a gente não consiga fazer no mundo inteiro, mas se a gente faz aqui na Koinonia, aqui e ali, e quanto mais pessoas a gente conseguir influenciar, levar a glória de Deus, nosso papel a gente tem que fazer, entendeu? Exatamente. Tem mais perguntas? Alô, pastor Cris? Eu queria, assim, finalizar só com uma última pergunta, assim. Eu imagino que quem está ouvindo esse podcast, né, talvez um adolescente novo convertido, uma pessoa que nunca leu Romanos, deve estar assim, meu Deus, estou com medo dessa leitura, tantos termos, tantas coisas. Então, assim, eu queria que vocês dessem alguma orientação para essas pessoas, né? Para não ficar com medo de Romanos, né? Qual orientação vocês podem dar para elas para iniciar essa jornada? Muito bom. Na verdade, assim, eu acredito que de todos os livros, é um livro muito gostoso de se ler. Principalmente quando você tem já algum fundamentozinho, assim, com relação ao entendimento de graça, de justificação, de perdão. E mesmo talvez que você não tenha um fundamento, mas você tenha sede de aprender dessas coisas. Porque como faz diferença a gente entender, né? A nossa fé, ela passa, o crer, ele passa pela esfera do entender. Claro que a gente pode crer sem entender nada, né? Enfim, às vezes a gente não entende, mas decide crer. Mas como é bom, como é gostoso a gente entender algo e você crê porque você entende aquilo, você vê que é coerente, você vê que faz sentido, né? Então, aqui quero incentivar aí você que está assistindo agora, leia mesmo, leia várias vezes, né? Tenho certeza que vai edificar demais a sua vida, você vai entender tudo isso que nós estamos falando aí de forma bem mais profunda, bem mais próxima de você, com certeza. Amém. A Bíblia é uma carta de amor de um Deus apaixonado pelos seus filhos, né? Ela só revela o amor de Deus. Romanos é uma carta que revela o amor de Deus por nós. Talvez você não vai conseguir pegar tudo na primeira, na segunda, mas graças a Deus pelos ensinos que têm sido feitos na igreja, né, sobre a justificação, né, a graça, tudo. Então, assim, é um livro apaixonante, né? Eu digo assim que se não existisse, porque esse mesmo temor veio para o Apocalipse, né? Se não existisse o Apocalipse, nós estaríamos nessa terra sem entender o fim da história, porque tudo vem falando de uma situação, o Gênesis é o estabelecimento de tudo, Apocalipse é a revelação de Cristo, a revelação da igreja. Então, o Apocalipse ele vem fechando a Bíblia, sabe? É um livro apaixonante. E Romanos é um livro apaixonante para a igreja que está vivendo aqui nessa terra, nesses dias, sabe? Quando você vai vendo o grande amor de Deus por nós, Romanos é uma carta de amor, que você precisa estar com o coração regado, sabe? Com bastante compaixão, com bastante graça, para você conseguir entender aonde o Espírito Santo quer te levar ali. E Romanos é uma fonte inesgotável. Quanto mais você lê, mais você se apaixona. Então, assim, vocês vão ter experiência extraordinária com Romanos. Amém. Amém. Muito obrigada por esse podcast. Foi sensacional. Quem sabe a gente pode fazer outros temas. Eu gostei demais, gente. Eu fico aqui só fazendo as perguntas e aprendendo com vocês. Foi muito bom. Mas muito obrigada mesmo. E que Deus abençoe e abençoe o resto da nossa leitura, tá, galera? Amém. Tá chegando, estamos chegando na metade já. E Deus tem muita coisa ainda para fazer. Amém? Eu só queria deixar um versículo para encerrar para aquela galera que gosta pode deixar. De na igreja. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito. Aí. Mas eu queria rebater. Vai. Eu estou pensando aqui também no argumento. Não está em Romanos, mas Jesus disse assim, olha, vocês não tomarão mais do suco do fruto dessa... Vocês não comerão mais do fruto dessa vide até que chegue o meu reino. Ou seja, no reino vai ter também comida. Tem as bodas do cordeiro aí, gente. Ele não é isso, mas vai ter comida. E muita. Glória a Deus. Obrigado, Lulu. Amém.